Muito bom dia a todos e a todas. Bem-vindos a mais uma aula. Olha só, e o tema de hoje é números racionais, tá? Pra quem estiver perguntando, olha, eu tô de gravador novo aqui no computador, tá? Então vai ajudar bastante a gente hoje. Então vamos lá. O que é que a gente vai ver hoje sobre números racionais? A gente já viu números inteiros, a gente já viu números naturais, tá? E daí o que é que acontece? Acontece que a gente sempre gosta de aumentar os números que a gente conhece. Por exemplo, é o seguinte: quando eu olho, por exemplo, para cá, ó, números inteiros e naturais, nessa primeira parte aqui, olha o que é que acontece aqui, ó. Eu faço o seguinte: nós já estudamos os números inteiros, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Isso se estende para ambas as direções, tá? E por aí, o que é que acontece? A gente também viu que esses números podem ser escritos como forma de fração. O menos 1 pode ser escrito como mais 1 sobre menos 1. O mais 7 pode ser escrito como menos 7 sobre menos 7. Assim por diante, tá? A gente tem alguns exemplos aqui de números inteiros escrito em forma de fração. Tudo bem? Se a gente olhar aqui para baixo, ó, onde está essa observação, vale lembrar também que os números naturais são números inteiros. Ok? Então, por exemplo, o mais 1 é igual a 1. O mais 6 é igual a 6. O mais 8 é igual a 8. Isso até gera um pouco de confusão nessa parte aqui, ó. Porque muitas das vezes, pessoal, nós confundimos o que é um número natural, que é um número inteiro, sendo que pode ser igual, tá? Não tem nada que restrinja. Então, olha o que, é que a gente vai fazer. Vamos aumentar ainda mais esse conjunto de números que a gente conhece, tudo bem? E para isso a gente vai usar as frações. O slide agora não quis passar. Olha só. Números racionais, vamos para a observação 2. Como a gente vai aumentando, né, que eu já falei, os números que conhecemos, cada vez mais vamos aumentando quantos números a gente pode conhecer. Então, a gente vai ver que existem alguns números que são diferentes de números naturais e diferentes dos números inteiros. Que é o seguinte, são números com vírgula, tudo bem? Eu acho que vocês já viram alguns por aí, em várias outras formas. Eu vou dar só um exemplo, mas tem mais, tá? A gente vai aumentar a quantidade desses números de novo. Você já deve ter notado que em nosso dia a dia, além de inteiros e frações, como a gente já viu, também usamos números em sua forma decimal. Professor, o que é um número em sua forma decimal? É um número escrito com vírgula, tá? A gente vai ver alguns exemplos para seguir. Olha só. Isso aqui é um exemplo, tá? Seguinte, vocês já pararam para prestar atenção que os preços de um mercado não é um preço fixo? Tipo, você vai lá no mercado, você olhar na prateleira, tem um preço lá 1,50, 2,50, 3,50, 4,75, 4,89, algo do tipo. Tá? O que é que acontece? Esses números com vírgula são números que a gente também vai conhecer, ok? E a gente vai dar para eles alguns nomes especiais, tá? E quem já pegou a referência, a aula de hoje são números racionais, então provavelmente, né, esses números vão se chamar números racionais. Olha aqui na tela, a gente tem um quadro que eu não sei de onde saiu, tá? Eu peguei do Google, como todo mundo faz. São os preços de uma lanchonete, tá? Então aqui a gente tem vários números com vírgula. Esses números aqui representam, tudo bem, o preço, tá? Representa o preço de pastel, de sucos, enfim, tá? Então, esses números aqui vão receber o nome de números racionais, números com vírgula. Tudo bem? A gente também vai conhecer esses números e vai usar eles, tá? Vamos trabalhar com eles. De forma mais geral, tá? Olha só o que é que está escrito. Prestem atenção nessa parte aqui, que aqui tem uma resposta da atividade, tá? Na atividade de vocês, uma das respostas está nessa parte que está riscada de vermelho aqui. Professor, seria interessante a gente copiar isso aqui? Seria. Tanto é que eu vou mandar para vocês um material, que esse slide aqui, quem quiser, eu posso mandar o slide, tudo bem? É só lembrar de pedir lá no grupo que eu mando, não vejo problema. E posso mandar também um PDF com as anotações dessa aula, tá? Do mesmo jeito que está aqui, para vocês copiarem no caderno, enfim. Aí vocês escolhem se quer o slide ou se quer o PDF, fiquem à vontade. De forma mais geral, a gente vê números como estes aqui. 1,1 metro, que nem você vai se medir, a moça vai dizer, nossa, você tá com 1,75m, 1,50m, 1,60m, e ela anota 1,6, 1,5, por aí vai. 2,45 quilômetros, tá? 2,5 km, 2,5 km, 7,56 quilos. Isso aqui você vai comprar carne, você vai comprar feijão, você vai ver isso aqui com mais frequência, tá? Se você olhar na balança, você vai ver que tem esses números com vírgula. Esses números que têm uma quantidade
finita depois da vírgula. Professor, mas por que finita? Isso aqui ficou... Tá, aqui ó. Olha só. Quando eu tô olhando para esse camaradinho aqui, ó. Olha pro 7,56. Depois da vírgula a gente tem dois números, tá? Só dois. Professor, não tem 3 pontinhos. Beleza, então quer dizer que esse número ele não continua crescendo, tá? Ele é 7,56 e é isto. Se a gente olha pro 2,45, mesma coisa. Depois da vírgula a gente só tem dois números, tá? E esses dois números eles param por aí. Eles não continuam crescendo. Professor, 1,1, mesma coisa, tá? Ele para. Ele não continua crescendo. É uma quantidade que você conta, uma quantidade finita, tá? Vocês lembram do assunto do sexto ano? A gente tá trabalhando com números naturais. Que primeiro a gente tá acostumado com números, assim, com coisas finitas. A gente vai para os números naturais, números inteiros, a reta numerada, que a gente vê que tem infinitos números, quanto a gente quiser. Aqui não, tem 2 e acabou. Quando você tiver um número desse jeito aqui, ele se chama um decimal exato. Um número decimal exato, tá? Porque ele tem uma quantidade finita de números depois da vírgula, uma quantidade exata. Tudo bem? Ok. Passado isso daí, o que acontece é o seguinte, a forma decimal de um número é esta forma de escrever os números com vírgula. Beleza? É isso aí. Forma decimal, você vai escrever o número com vírgula. E aí você pode escrever, por exemplo, 1,0 é igual a 1, 2,0 é igual a 2. Isso a gente pode trabalhar um pouquinho depois, tá? Mas esses números são números racionais. Eu vou definir um pouquinho mais na frente o que exatamente são os números racionais para todos os casos. Beleza? Olha só. Esses números podem ser escritos em forma de fração também. Deixa eu só colocar um quadradinho aqui para ficar mais fácil da gente ver, tá? Sempre que eu estiver sublinhando alguma coisa aqui é porque é uma coisa importante, tá? Olha só. Se eu pego 11 sobre 10 metros, é claro, isso vai dar 1,1 metros, tudo bem? Se eu pego 2,45 quilômetros, eu posso escrever como 245 sobre 100 quilômetros. Os 7,56 quilos eu posso escrever como 756 sobre 100 quilos, tá? Professor, o que é que isso tem a ver de tão importante? O que é que tem a ver, pessoal? Olha só, eu tô dizendo para vocês que as frações que a gente já estudou e que a gente pode aceitar que são números racionais, números que a gente pode trabalhar, eu também posso escrevê-las em sua forma decimal, tudo bem? Comum, você vai conseguir escrever quase todos os números de forma decimal também, ou em forma de fração, ok? Então é isto. Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter a dízima periódica. Deixa eu só tirar aqui debaixo da câmera. Diminuir aqui um pouquinho. Isso aí, beleza. Agora sim. Olha só. Uma dízima periódica ou um número decimal periódico é aquele que é escrito em sua forma decimal, onde há uma certa sequência de números que se repete depois da vírgula. Muita atenção aqui também. Eu vou colocar até o retângulozinho vermelho. Olha só, aqui ó, nessa parte, nesse slide, aqui também tem uma resposta da atividade, tá? É só procurar direitinho que vocês vão achar. O que é que acontece? Quando você pega um número, por exemplo, aqui ó, 1,0, 12, 12, 12, 12. Eu vou colocar aqui, eu vou rabiscar aqui ó, seguinte ó. Olha só, quando eu começo a riscar aqui ó, percebe que vocês vão começando a ver números 12? Que eles vão se repetindo, ó, separado pelas linhas. Tudo bem? Beleza. Professor, vamos para outro? Bora. Vou pegar aqui, ó, por exemplo, eu vou separar aqui, aqui e aqui. Percebeu que tem o 4, 5, 6 se repetindo? Aqui eu nem preciso dizer, né, nesse último. Eu vou só circular aqui de amarelo, quer dizer, colocar um quadradinho amarelo. Que nesse último aqui, ó, o 1 se repete, tá? Quando você tiver um número desse, em sua forma decimal, ou seja, um número escrito com vírgula, e que depois da vírgula tem uma certa sequência de números, não importa o tamanho, pode ser 2 números, 3, 4, ou apenas um número que se repita, enfim. Contanto que tenha uma sequência de números depois da vírgula que se repita, esse número vai ser chamado de número decimal periódico, ou, resumidamente, uma dízima periódica. Para explicar, eu já coloquei aqui no slide também, tá? Veja que o número, esse primeiro aqui, 1,0, 12, 12, 12, 12, o número 12 se repete depois da vírgula. Se eu pego esse segundo número, deixa eu só marcar o número ao qual estou me referindo. Estou me referindo a esse número aqui agora. Quando eu olho para ele, percebam que o número 456, ou a sequência de números
456, como queiram chamar, tá? Ele se repete depois da vírgula. Portanto, esse número vai ser um número decimal com vírgula. Beleza? Ótimo. Próximo. Se a gente olhar para o 0,111, não precisa dizer mais nada, né? O 1 se repete depois da vírgula também, vai ser um decimal periódico. Ok. É isto. Então vamos lá, vamos fechar a aula de hoje, tá? Pra gente ter uma pequena revisãozinha. O que são números racionais? Como eu falei, a gente vai aumentar o conjunto de números que a gente consegue trabalhar. Como a gente vem fazendo. A gente foi de naturais. Não, estava na câmera. A gente foi de naturais. Depois a gente foi para inteiros. E agora a gente vai para racional, tá? Então, olha só. O que são números racionais? Os números racionais, ou melhor, um número racional é uma fração de dois números inteiros. Tudo bem? Com um denominador diferente de zero. Por que denominador diferente de zero? Porque não faz sentido dividir para zero. Só por isso. Então, olha só. Uma explicação ainda mais detalhada. Prestem atenção nessa parte aqui, ó. Nesses dois quesitos, no caso. Porque tem algumas questões de atividade que vocês vão responder só com isso aqui, tá? É só isso. São números racionais. Números que é uma fração de inteiros com denominador diferente de zero. E os números racionais são números naturais, números inteiros, tá? Frações e dízimas periódicas. Professor, mas uma dízima periódica não é uma fração? Sim, tá? Toda dízima periódica pode ser expressa como uma fração. Mas eu coloquei aqui para deixar bem claro, tá? Isso é meio redundante, mas ainda assim eu deixei. Então, você pode ter frações que são números decimais exatos e você pode ter dízimas periódicas, tá? Em ambos os casos, são números racionais. Tudo bem? Olha só. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou marcar em vermelho aqui, tá? Para dar um destaque. Mas, prestem bastante atenção. Vou colocar até minha cara aqui no centro. Essa parte é muito importante, tá? Tão importante quanto saber o que é um número racional é saber o que não é um número racional. Então, olha só. Se um número estiver em forma decimal, mas não seja uma dízima periódica, nem um decimal exato, então ele não é racional. Pergunta: como é que a gente vai identificar isso? Beleza, vamos fazer o seguinte, ó. Olha para esses números aqui. Vamos olhar para este primeiro número aqui, ó. Pronto, beleza. 0,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, por aí vai. Perceberam que esses números não se repetem? Eles vão continuar infinitamente, mas eles não se repetem. Dica: para ser uma dízima periódica tem que ter números que se repetem. Se não tem números se repetindo, não é uma dízima periódica, tá? Como ele não tem uma quantidade finita, ou seja, os números aqui não acabam depois da vírgula, ele também não é um decimal exato. Entenderam? Então ele não é racional, tá? Professor, sempre que você tiver um número assim, ele não vai ser racional? Não. Só tem essa forma de escrever? Também não. Tem algumas outras formas que são menos fáceis de ver. Eu detesto falar a palavra difícil, mas são menos fáceis de ver. Olha só o que é que acontece. Eu vou pegar esse segundo número. Ficou mal feito ali o quadrado. Ficou mal preciso, mas deixa eu só colocar aqui. Pronto, agora sim. Agora ficou bacana. Olha só, quando eu separo esse número aqui, percebam que 1,3451 2367892342578234 e ele continua. Percebam que ele não repete números, tá? Eu não sei como é que ele é feito. Por exemplo, aquele número primeiro ali. Eu sei que ele é uma sequência depois de 12, tá? 12, 13, 14 e continua contando. Aqui não tem uma ordem. Perceberam que é meio anti-intuitivo? É um negócio estranho, porque o número não se repete. É uma quantidade infinita de números, não acaba nunca. Então não é um número exato. Também não é uma dízima periódica. Isso aqui de jeito nenhum é um número inteiro, mas não passa nem perto. E não é um número racional, tá? Então esses números que tem vírgula, nessa forma aqui não é um número racional, tá? É meio complicadinho de ver. Professor, eu vou ter que estar sempre com o ensinamento? Sim. Sempre imaginando, ó. Primeiro, tu olha para o número, pergunta o seguinte: ele é um número natural? Beleza, não é. É um número inteiro? Não sei. E vai fazendo as perguntas. Ah, quero saber se é um número racional. Número inteiro e natural é mais fácil da gente ver. O negócio a gente usa para contar, para representar a quantidade.
Número racional é número com vírgula ou fração, tá? E aí dentro tá os números inteiros, tá os números naturais também, porque eu também consigo escrever os números naturais inteiros como frações. Professor, é mentira? É nada. Pega, por exemplo, aí, 8 sobre 2, dá 4, tá? Então, 4 também pode ser escrito como fração. Se pode ser escrito como fração, é um número racional, tudo bem? Aqui, vamos pegar esse último, por exemplo. De novo, 91827364536282 17, não repete, tá? É uma quantidade infinita de números, não para, porque tem os 3 pontinhos. Lembre-se sempre que, quando eu tenho uma sequência, seja lá do que for, e tem 3 pontinhos no final, quer dizer que essa sequência não acaba, que essa sequência é infinita, tudo bem? E, por cima, esses números não se repetem, então, não é um decimal exato, não é um decimal exato, ele não se repete, tá? Eu não estou conseguindo enquadrar minha mão na câmera, tá? Não é natural e não é inteiro. Então o que é que acontece? Esse número não é racional. Simples assim. Você bateu o olho no número, tem infinitos números depois da vírgula, ou seja, não acaba, não se repetem, já não é racional e morreu a nota, tá? Então é isto. Vamos só recapitular. Eu vou voltar lá pro topo. Vamos recapitular com calma, tá? Vimos o seguinte: números inteiros e números naturais são racionais, porque podem ser escritos como forma de fração. As próprias frações são números racionais, tá? Números com vírgula podem ser. Podem, mas não é certeza, tá? Se você tiver um número natural, inteiro ou uma fração, esses três são racionais e acabou a conversa, tudo bem? Agora, quando a gente falar de números com vírgula, pode ser, pode não ser. É aqui que mora o problema. Deixa eu só ver onde foi que eu coloquei aqui. Aqui, ó, nessa parte. Essa parte aqui é extremamente importante, tá? Mas muito importante mesmo. Olha só, que são números racionais. Número racional é uma fração de dois números inteiros com denominador diferente de zero. Isso é a definição padrão, tá? Isso aqui é a definição mais exata. Só que olha o que tem embaixo, a observação que tem embaixo. Aqui, os números naturais, os números racionais, desculpa. Os números racionais são números naturais, aqui, números inteiros, frações e dízimas periódicas, tá? Então é o seguinte, tu bate o olho no número. Se ele for natural, inteiro ou se ele for uma fração, acabou. Ele já é um número racional, acabou. Já era. Agora, se você pegar o número que está escrito só na sua forma decimal, eu vou rolar aqui pra gente dar uma olhada. Como esses aqui, ó, tá escrito só na forma decimal assim, aí você vai ter que tomar um pouquinho de cuidado. Você vai ter que olhar. Se ele for exato, beleza, decimal exato. Se ele for uma dízima periódica, beleza. Dízima periódica é racional. Se for nesse formato que tá nessa última parte aqui da observação, aí ele já não é racional não, tá? Professor, esses números têm nome? Tem, a gente vai aprender depois. Números que não são racionais têm nome, mas a gente vai aprender depois, não é agora, tá? Então, no mais, é isto. Espero que não tenha ficado muito confuso, que tenha dado para vocês entenderem. Deixa eu dar uma aumentada aqui na janelinha para me despedir, tá? Tenham todos um bom final de segunda-feira, tá? Tenham uma boa semana, bons estudos. Qualquer dúvida, entre em contato. Professor, gostei do novo método de aula, gostei das aulas gravadas assim, é mais rápido, é mais dinâmico e tal. Pô, deixa um comentário no vídeo ou conversa comigo, tá? Dá as dicas, eu tô aqui para ouvir também. Aqueles alunos, se tiver uma demanda maior por esse tipo de aula, posso tranquilamente gravar as aulas assim. Não vejo problema algum, ok? Então, é isto, tá, pessoal? Fiquem bem, fiquem com Deus, até a próxima aula. Façam atividade, entreguem, procurem, tirem dúvidas, eu tô sempre por aqui. Então, até mais, pessoalzinho do YouTube.